Nós estamos diante de uma leitura que poderia ser tirada do tempo de Quaresma. É uma leitura onde Jesus está prestes a subir ao céu e ele está se despedindo dos discípulos. Esse é um texto que a gente seguidamente usa em momentos fúnebres, mas ele é um texto maravilhoso, talvez um dos textos, assim, os 10 textos mais espetaculares no sentido de consolo. Ele nos consola muito, onde o próprio Jesus diz para cada um de nós: não fiquem aflitos. E lá na casa mortuária, lá no momento de despedida de um ente querido, como é bom dizer: olha, Jesus nos diz, não fiquem aflitos, não precisa se preocupar. Mas há uma condição para não se preocupar. Na casa do meu Pai há muitos quartos, muitos, não são poucos, são muitos. Mas não se preocupem, um deles será o seu. Creia em Deus, creia também em mim. A condição é crer. Que consolo maravilhoso é esse! Há um lugar aonde nós não teremos mais dor nem sofrimento. Quem esta semana refletiu na quinta-feira, no capítulo 21 de Apocalipse, pôde ver a maravilha que será a mansão celestial, a nova Jerusalém, a nova cidade, o novo céu, a nova terra, o lugar que Deus prepara para cada um de nós. João teve uma visão desta cidade. Ela é toda cravejada com pedras preciosas, ela é toda feita de ouro. Os reis da terra entregarão as suas riquezas lá. E a gente viu que aqui os nossos reis, os nossos governantes, eles querem ser sustentados, eles querem cada vez mais, eles querem aumentar impostos. Mas lá no céu, nada disso será necessário, nada disso será preciso. Lá o lugar é perfeito, onde Deus nos enxuga dos olhos todas as lágrimas, onde este vale de sombra e de lágrimas que nós vivemos aqui desaparecerá, tudo será enrolado como se fosse um rolo. Pedro diz que os elementos se desfarão abrasados, e nós somos sim cidadãos celestiais. Por isso ele diz: não fiquem aflitos. E a mensagem de João 14 que nós lemos, ela é uma mensagem que conforta os cristãos, ela conforta quem crê. Apocalipse capítulo 21 conforta muito quem crê, mas quem não crê é aterrorizante. Assim é todo o livro de Apocalipse. Para quem não crê, são símbolos terríveis, cruéis, é um Deus sanguinário que se vinga. Não, ele é um Deus justo. Jesus está preparando aqui os discípulos e ele diz: não tenham medo, não fiquem aflitos. E o que mais a gente tem é medo. Na casa do meu Pai há muitos quartos, há muitos cômodos, e se não fosse assim eu já teria lhes dito: olha, procurem outro caminho. Mas ele se apresenta como o caminho. Vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. E aqui nós temos Tomé. Tomé novamente nos tira uma dúvida. Se alguém de nós tinha dúvida qual era esse caminho, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Esse trecho faz parte daquela noite de quinta-feira, quando Jesus estava jantando com os discípulos, quando Jesus preparou a última ceia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Aliás,
já o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17 fazem parte da última ceia. Jesus não aqui profere um sermão, mas vários sermões. É o final do curso. Os discípulos andam 3 anos e meio com Jesus e Tomé pergunta, mas qual o caminho? Como é difícil da gente entender às vezes os desígnios de Deus. Pastor, mas a palavra de Deus às vezes é difícil. É difícil. Os discípulos andando 3 anos e meio junto com Jesus ao lado dele, não tinham aprendido tudo. Eles ainda tinham dúvidas, Senhor, mas para onde você vai? Nós não sabemos o caminho. Mesmo aqui, nós como cidadãos do mundo, nós temos muitos caminhos. Que caminhos as pessoas vão seguir? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou o único caminho. Mas existem outros, e as pessoas desenfreadamente se entregam a esses caminhos. São caminhos difíceis, são caminhos tortuosos. E para a gente ilustrar os caminhos, eu quero contar uma história de um bezerro. Um terneiro. Esse terneiro, certa vez, precisava voltar para casa. E ele estava diante do mato, uma mata fechada e cruel. E o terneiro, já um pouco crescido, mas ele ainda era um terneiro, ele entrou no mato, ele escutava o barulho das águas no outro lado onde ele morava, mas o terneiro, ele ia caminhando à direita, à esquerda, ele subia por morros, ele descia morros, ele novamente dobrava à direita, novamente dobrava à esquerda, às vezes voltava um pouco, ele sentia, então ele novamente pegava o caminho, e depois de 3 horas de caminhada, ele encontra as águas correntes, ele encontra o seu lar. Pois bem, ele deixou um rastro. No outro dia, um boi já crescido não sabia o caminho, mas ele resolveu então seguir o caminho das águas, o caminho que o terneiro fez. 3 horas de caminhada, direita, esquerda, subindo, descendo, às vezes voltando, com sede, preocupado, mas ele encontrou. Mais tarde, um rebanho todo, resolveu procurar as águas, o seu lar, e então todo aquele rebanho segue aquele caminho, à direita, à esquerda, sobe morro, desce morro, volta um pouco, volta para o caminho, 3 horas depois, chega. Depois de um tempo, aquele trilho passou a ser usado por pessoas, por seres humanos que queriam um lugar para habitar perto da água. E os seres humanos seguiram aquele trilho. Lá vão eles. Segue para a direita, segue para a esquerda, sobe morro, desce morro, sobe mais um morro, contorna pela direita, pela esquerda, volta às vezes um pouco e retoma e chega 3 ou 4 horas depois. Anos mais tarde, alguém resolve, depois de fazer tanto aquele trecho, resolve de construir uma estrada. E lá é feita uma estrada, à direita, à esquerda, sobe morro, volta um pouco e lá chegam a água. Mais tarde, resolvem fazer uma cidade e então aquela estrada contorna toda uma cidade. Muito desperdício de tempo, de combustível, para chegar até a água. Moral da história: se fosse um caminho certo, ele podia ser um caminho reto, não tão cansativo, um caminho que logo você chegaria à água, um caminho que não demandaria tanto esforço. Moral da história: esse é o caminho que muitas vezes as pessoas encontram. Um caminho difícil, um caminho tortuoso, um caminho cansativo até chegar à água da vida. E assim as pessoas são espiritualmente. Elas muitas vezes entram por um caminho difícil, um caminho de obras, um caminho de leis, um caminho
difícil, tortuoso, e que muitas vezes elas desistem no meio, voltam para trás, perdem-se eternamente da água da vida, que neste caso é Jesus Cristo. Mas nós, nesse domingo, somos admoestados: não fiquem aflitos, eu sou o caminho, venham a mim, venham reto a mim, vocês sabem o caminho, e todos nós sabemos o caminho de casa até a igreja. Uns vêm da Vila Nova, outros vêm da Zona Norte, outros são aqui do bairro Érica, outros são do Piratini, os diversos bairros, Jardim Paraguai, bairro Cum. Estou olhando aqui para vocês e estou lembrando, o caminho para Jesus Cristo já é traçado, é simples, é prático. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então Filipe disse também a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, assim não precisaremos de mais nada. Filipe está certo, quem tem o Pai não precisa de mais nada. O Pai o protege, o Pai o ampara. Mas mesmo assim Jesus disse: olha, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, quem faz milagres, quem faz sinais como Jesus, é óbvio que Ele está com o Pai e com o Espírito Santo. Que Ele nos abençoe, que o Pai que está em nós abençoe cada um de nós ricamente, para nós permanecermos nele, para nós escolhermos o caminho fácil. É fácil para nós, mas para Jesus não foi fácil. O caminho da cruz, o caminho do Gólgota, ele foi tortuoso, ele foi cheio de pedras. Há o caminho até hoje em Jerusalém, o caminho que Jesus percorreu na Jerusalém antiga. Parte desse caminho foi soterrado, depois ele foi novamente aberto, esse caminho. As pedras por onde Jesus passou, elas estão lá em Jerusalém, elas estão lá para testemunhar como aquela cruz pesada foi arrastada em um calçamento bruto, inóspito, num Jesus descalço, com chicotes, e ele foi levantado na cruz. A cruz se escorreu o sangue. Interessante que no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ele determina algo interessante. Jesus está pregado na cruz e há uma última gota de sangue que pinga do corpo de Jesus, e essa gota pinga e ela penetra na terra e ela chega lá no inferno, aonde está Jesus, os seus anjos e todos aqueles que estavam perdidos. E existe também uma fábula que diz que quando Jesus morreu, o diabo gritou a sua vitória. Mas no filme, o Mel Gibson mostra que a última gota de Jesus pingou na terra, penetrou até o céu, e o diabo gritou de desespero. O sangue de Jesus causa desespero no diabo, mas o sangue de Jesus nos alegra. O sangue de Jesus nos livra de todos os pecados, e o caminho para o sangue de Jesus é o caminho que nós vamos percorrer agora na ceia do Senhor. Que ela seja lembrada por cada um de vocês durante a semana e seja uma bênção para vocês. Assim como Jesus disse: o Pai está em mim, nós, depois da ceia, estamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para uma semana abençoada e um feliz retorno no caminho que nos traz diante de Deus.